Agora vamos falar com Vítor de Oliveira, orientou uma interessante residência teatral aqui na cidade de Maputo, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, baseado no trabalho de Miyakoto. Obrigado, Vítor de Oliveira, por aceitar o nosso convite. É com muito gosto que o recebemos. Como é que está? Tudo bem, tudo bem. Estou muito contente de estar em Maputo. Já estamos em Maputo, como disse, nessa residência há um mês. Vai terminar amanhã, justamente, e estou muito contente de estar aqui consigo. Pois. E olhar Areias do Imperador como base para esta residência teatral, ou trabalho, obra de Miyakoto. Por quê? Porque é um bocado como uma sucessão de coisas. Por exemplo, portanto, eu criei em 2019 aqui o Incêndios, de que falamos nessa altura, que era um espetáculo que foi apresentado também no Centro Cultural Franco-Moçambicano, a partir do texto de um autor do Líbano, que se chama Wajdi Mawad, e essa peça, portanto, eu situei-a em Moçambique e toda ela estava centrado em torno de uma família, de uma mãe e dos seus filhos, durante o período da Guerra dos 16 anos em Moçambique. Portanto, era a história de Moçambique que estava a ser trabalhada e montada no palco. Depois desse espetáculo, eu fiz um outro espetáculo que se chama Limbo, que ainda não foi apresentado em Moçambique, mas foi criado em França, em Paris, e agora está em digressão internacional, e é um espetáculo que fala sobre o período do pré-independência para os mestiços, os mulatos, portanto, como uma grande parte da minha família, e também no pós-independência. E fala sobre toda essa parte da colonização, tendo em conta antes da independência, pós-independência e depois mesmo o exílio, digamos assim, que foi efetuado pelas pessoas da minha família, sim, portanto, com o início da guerra dos 16 anos. Mas para mim, portanto, para continuar nessa relação com o meu país e para continuar a interrogar-me e a questionar a relação norte-sul e há bocado falávamos com a sua convidada anterior sobre a identidade moçambicana, tive necessidade de ir um pouco mais longe. E quando li a trilogia do Miyakoto, portanto, As Areias do Imperador, senti que aquilo poderia ser a matéria de que eu estava à procura para poder ir mais longe, digamos assim, porque a história o romance do Miyakoto, que é absolutamente fascinante, situa-se no fim do século XIX e em 1895, por aí, e é a história da captura do Gungunyan, portanto, o imperador de Gaza. Há bocado também falamos na província de Gaza, a captura pelo Mozinho de Albuquerque, e o Miyakoto cria uma data de personagens de ficção à volta dessa história que faz parte da história de Moçambique e da história de Portugal. Portanto, para mim, ir mais longe no tempo e até esse período era importante, porque assim eu estou não apenas a ir para mais longe nos meus antepassados, porque eu sou justamente neto de moçambicanos, negros e portugueses brancos, questionar toda essa relação à colonização, questionar a maneira como foi feita, a maneira como os povos, portanto, porque há também todas as lutas entre os Wauchope e os Vanguni, como é toda essa relação entre os povos moçambicanos, a relação entre os vários reinos, entre o Ngungunyan e o Gixaxa, entre toda essa história moçambicana. Hoje, como é que nós a vemos? E obviamente, eu não trabalho, não sou um ator encenador de teatro clássico, sou de teatro contemporâneo, portanto, a minha vontade foi de tentar ver como é que é possível trazer isso para aqui e que as questões que estão no texto do Miyakoto nós as possamos ouvir hoje e que elas possam ressoar ou possam ter um eco hoje na nossa maneira de pensar toda esta relação norte-sul, por exemplo. Exato. Portanto, esse passado todo é também importante durante aquilo que pode ser refletido sobre o papel do teatro e o papel da arte. Sim, absolutamente, porque para mim o teatro é inclusivo, obviamente, e é uma maneira de questionar e de falar da sociedade, de falar do meio onde nós vivemos,
Portanto, há algo que é a nossa própria imagem que nós vemos no palco. Portanto, que se eu conseguir fazer com que, se nós, porque nós somos um grupo grande, portanto, é uma coprodução moçambicana, portuguesa e francesa, se eu conseguir, são quase 20, quase 30 pessoas, portanto, se eu conseguir fazer com que este grupo de pessoas que está a trabalhar juntos consigamos colocar no palco as boas questões e sem forçosamente termos as respostas, mas as boas questões em relação a todas essas, a isso que faz parte da vida de cada um de nós e da sociedade moçambicana e portuguesa e mesmo europeia, porque também falamos não apenas da relação Moçambique-Portugal, mas também da relação África-Europa. Como é que isso é possível? Portanto, porque para mim é importante, não somos políticos, somos artistas, mas que o compromisso ou que a arte possa questionar. E a partir do momento em que a arte questiona, a sociedade questiona a maneira como nós vivemos juntos, todos, obviamente que é um olhar político, sem entrarmos, obviamente... Questões de ideologia, etc. Não? Absolutamente. É o discurso e a vossa interpretação, a vossa opinião. Mas também é interessante pensar o que há de resultados, pelo menos os indicadores dos resultados. Já que termina amanhã a residência, sim, como é que avalia os resultados até esta parte? Até agora está a correr muito bem, porque nós temos um grupo de 10, 11 atores moçambicanos, entre eles, portanto, atores bem conhecidos, como Ana Magaia, Josina Massango, Elliot Alex, Lucrécia Paco, Sufaida Moyane, Eunice Mandelato, Horácio Guiamba, todos eles atores excelentes. Estiveram no Incêndios, boa parte deles. Estiveram quase todos no Incêndios, e depois, portanto, há também uma equipa de atores portugueses, e depois há uma atriz francesa. E depois toda a equipa técnica é também entre franceses e moçambicanos. Portanto, eu trabalho, por exemplo, com a Sara Machado da Graça, que é figurinista moçambicana, com o Bucheca, pintor, escultor moçambicano, e todos eles fazem parte desse projeto e nós estamos a tentar construir isso juntos. Agora, como disse, a residência termina amanhã, partimos depois para Portugal, para Aveiro, ainda há mais um mês de residência e a estreia do espetáculo será a 8 de setembro no Teatro Aveirense, em Aveiro, em Portugal. Na semana seguinte estaremos no outro coprodutor, que é o Teatro Nacional do Porto, o Teatro Nacional de São João, no Porto. Aí estaremos durante uma semana e depois haverá uma pausa e em outubro estaremos em Lyon, em França, também durante uma semana no Teatro de Lyon. Em 2024, a digressão continua, estaremos no Teatro Nacional de Lisboa, portanto, no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, na MC93, que é um teatro em Paris, onde eu resido, e em Chambéry, que é uma outra cidade no sul da França. E, em princípio, haverá ainda uma outra digressão na temporada 24-25, portanto, com datas de fim de 24 e 25. É nessa altura, portanto, quando nós formos apresentar o espetáculo em Lisboa e em Paris, que em princípio viremos apresentá-lo aqui no Centro Cultural Franco-Moçambicano, que é o nosso parceiro moçambicano, o nosso coprodutor moçambicano, portanto, o Franco. E, à partida, iremos apresentar, portanto, lá em abril de 2024. Porque para nós é extremamente importante, porque é, de uma certa maneira, é a história de Moçambique, é a história de Gungunhane, figura importantíssima da história moçambicana. Há uma outra coisa extremamente importante, foi que, portanto, o Teatro Nacional Dona Maria II, que é em Lisboa, foi o nosso primeiro produtor, e uma das coisas que eu frisei com o diretor, Tiago Rodrigues, foi que eu queria que as personagens falassem as línguas que são as línguas das personagens e que os atores deveriam falar. Portanto, uma coisa que vai ser muito, muito importante, vai ser que, pela primeira vez, no palco do Teatro Nacional do Porto, no palco do Teatro Nacional de Lisboa e no palco de um dos teatros nacionais em Paris, os atores vão representar em Xangane. Vão representar em cena. Vão falar nas suas línguas. Sim, porque são as línguas das personagens. Eu não poderia pôr nunca o Gungunhane no palco a falar português, porque ele falava Xangane, quer dizer, pelo menos na altura em que estava em Moçambique. Depois, quando foi exilado, deportado para os Açores, aí eu sei que ele aprendeu português, mas aqui
o que ele falava com as rainhas era xangano. Portanto, não havia nenhuma razão que ele falasse português. E isso é extremamente importante. Eu estou a gostar muito de estar a trabalhar com os atores moçambicanos e de vê-los representarem Xangane. Porque o Incêndios, obviamente, foi apenas em português, mas para este espetáculo, com essas personagens, isso é extremamente importante. E para mim é mais uma maneira, um bocadinho como falava há bocado a sua convidada anterior, sobre uma maneira de dignificar a cultura moçambicana. E as línguas fazem parte da cultura moçambicana. E o teatro, se tendo essa oportunidade, para nós é importantíssimo e estamos todos muito contentes em fazê-lo. Muito obrigado, Vítor de Oliveira, por Obrigado, Um grande abraço e votos de um bom trabalho. Obrigado, eu. Obrigado também aos nossos telespectadores pela audiência. Um grande abraço. Voltaremos a estar juntos na segunda-feira às 18 horas, aqui na nossa televisão. Boa noite, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até lá, um abraço.